Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo, hoje tratando sobre saúde. E nós temos a honra de ter aqui conosco no estúdio o médico endocrinologista, Dr. Vilde Cavalcante, que eu sei que fez um esforço extra para estar aqui conosco hoje, até desmarcando pacientes. Eu lhe agradeço pelo carinho com a nossa produção, Dr. Vilde, e já lhe dou as boas-vindas. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço também o teu convite, Patrick, para a gente estar falando um pouco da endocrinologia. Ótimo. E a Jaqueline Chagas, já é uma figura conhecida aqui da telinha do SBT Marabá, é nossa colega do Jornal Correio e também está sempre aqui nos intervalos do SBT fazendo a chamada sobre o jornal, não é isso, Jaqueline? Isso. Jaqueline, a gente agradece também pela participação e nos ajudar hoje aqui nos questionamentos ao Dr. Vilde. Eu que agradeço. Doutor, eu começaria já lhe questionando sobre... a gente estava brincando nos bastidores, eu falando que quase eu trouxe uma nutricionista hoje e a vida do endocrinologista tem sempre uma parceria, um diálogo muito forte com essa área, a área tanto com o nutrólogo quanto com o nutricionista. Né? Hoje o endocrinologista é muito procurado por essa questão do controle de peso também. Como é que está hoje a demanda para o senhor nessa área? Quando você falou nutricionista, Patrick, nutrólogo, endocrinologista, tem uns conceitos que precisam ser revisados aí, né? Ok. O endocrinologista, ele é um médico que cuida de hormônios, ele é o especialista em hormônio. O nutrólogo é um médico que tem uma abordagem da linha da nutrição. É um médico que estudou sobre alimentos, tá? Tanto quanto nutricionista, tá? E ele tem um poder de prescrição de medicamentos, tá? E a nutricionista é aquele profissional que mais estudou sobre alimentos, tá? Que tem um conhecimento amplo disso aí. Mas hoje a gente vivencia um entrelace dessas áreas de atuação. E que eu digo sempre que quem se dá bem é aquele que age com ética, obedecendo a cada campo, a cada área de atuação, respeitando a área do outro, né? É a famosa interdisciplina. Interdisciplina. Né? Quem está conectado com todas essas áreas talvez esteja melhor assessorado. Correto. Ninguém é dono do paciente, né? Eu digo que o indivíduo ele é mais bem assistido quando a gente está trocando ideias. Por exemplo, eu sou da linha de não prescrever dieta no consultório. Eu oriento, mas eu acho que uma nutricionista ela tem um conhecimento muito maior, né? E às vezes eu sou questionado no consultório, doutor, o senhor não prescreve dieta? Eu falo sobre alimentação, estilo de vida saudável, mas quem melhor que o nutricionista para prescrever um alimento? Perfeito. E aí nos bastidores você me perguntou também sobre como é que essa relação às vezes é conflituosa. Eu disse, não, para mim eu sou bem resolvido. Eu tenho os nutricionistas como amigos, né? Como parceiros nessa interdisciplina, né? Perfeito. Vocês são quantos profissionais hoje, endocrinologistas aqui residindo em Marabá? Tá. Quando se fala em especialidade médica, a gente tem alguns órgãos que regulam a especialidade. Perfeito. Esse órgão é o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, que delega ao CRM, que é o local, a AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Então, a maneira de você ser especialista, existem duas maneiras. De você ter feito residência médica, tá? E ter um registro no CRM, no Conselho Federal de Medicina, que é o RQE, ou você ter feito uma pós-graduação na especialidade com tempo de residência e reconhecido por uma sociedade, geralmente endocrinologia, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que dá um aval para você fazer uma prova de título de especialista. Perfeito. E aí você é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, para ser um especialista em endocrinologia, você tem que ter essas duas maneiras e registros. Hoje, registrados tanto no CRM quanto na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nós temos 2 profissionais atuando em Marabá. Eu e mais um outro colega que vem pela Unimed. Existe espaço para mais gente?
Sempre, claro. A gente tem aqui, eu vou citar uma doença, tá? Diabetes. Se a gente for levar em consideração que nós temos aproximadamente 15 a 20% de diabéticos, um cálculo assim por alto, em Marabá, então a gente tem, Marabá tem uma demanda reprimida, né? Mas não vamos falar muito sobre diabetes, porque Não. é um tema que a gente vai tratar bastante no segundo bloco. Tudo certo. Nutrólogos, já que você citou os nutrólogos, nós temos esse especialista aqui? Nutrólogo, eu desconheço, Patrick, se tem algum nutrólogo. Parece que tem uma profissional aqui já de muito tempo, tá? Uma nutrologista aqui, bem atuante, tá? Mas eu não tive ainda o prazer de ter uma conversa com ela ainda, mas ela já está aqui há algum tempo, né? Seria uma profissional que também vem agregar muito, né? Nessa área da interdisciplina, né? Nós estávamos falando sobre o nutricionista e o senhor já adiantou que às vezes é muito questionado sobre prescrever dieta. É sinal de que existe também uma demanda muito forte de pessoas que procuram o médico também com essa ansiedade de encontrar no endocrinologista a pessoa certa para resolver esse problema de peso, né? Como é que é essa relação? Geralmente, quando vem para o endocrinologista a procura de um tratamento para emagrecimento ou de uma doença da obesidade, às vezes ele vem sem ter nunca tido contato com o nutricionista, sem ter nunca tentado emagrecer, vem procurando uma fórmula mágica, né, para o emagrecimento, né? Mas naquela hora ali também merece a atenção o paciente, porque por detrás daquele problema de ganho de peso, de obesidade, ele pode ter uma doença metabólica hormonal. Então, por que a endocrinologia está atrelada a essa questão da obesidade? Porque a gente sabe que também ela tem um envolvimento hormonal e que muitas vezes o paciente pode estar fazendo uma dieta e um exercício adequados e ele não ter uma resposta como deveria ter. Mas a gente sempre estimula o exercício físico, a alimentação, aliado à avaliação metabólica. É aí que entra o papel do endocrinologista, para avaliar alguns hormônios, para tentar ajudar aquele paciente no objetivo dele, na meta de perda de peso. Claro que, obviamente, cada caso é um caso, mas, em média, o senhor costuma acompanhar o paciente por quanto tempo? É muito individualizado isso, tá, Patrick? Mas eu quero lembrar que a obesidade, por exemplo, ela é uma doença multifatorial, tem vários fatores atuando. Desde o fator do histórico da obesidade, tá? O fator genético, o fator ambiental, o fator emocional. Às vezes a gente precisa trabalhar com um psicólogo, atuar e entender o comportamento do paciente. Às vezes o boicote é um comportamento, tá? A parte hormonal, tá? Então, é um paciente que eu digo de certa forma complexo e que dependendo do que você identifica, você pode requerer um tempo maior para cuidar dele. E levando em consideração que alguns não têm o sucesso logo na primeira etapa, a maioria se desmotiva. E a gente tem que também ter um papel de motivador, isso é muito importante. Uma pessoa que pense, que tem ideia, por exemplo, de submeter uma cirurgia bariátrica, pressupõe-se que ela passe pelo endocrinologista antes também? O paciente com indicação de cirurgia bariátrica hoje, ele tem indicação quando ele tem uma obesidade mórbida, uma obesidade com IMC, índice de massa corpórea acima de 40, ou IMC com índice de massa corpórea acima de 35 com alguma complicação, como diabetes, como hipertensão. Passa com o endocrinologista, porque imagina que você vai submeter um paciente a uma cirurgia e ele faz a cirurgia, ele retorna da cirurgia e começa a ganhar peso novamente. De repente não foi avaliado naquele momento um distúrbio hormonal. Eu vou citar uma doença de Cushing, que é uma produção endógena, a produção do corpo de corticoide. A gente vê que corticoide engorda, não é isso que a gente escuta falar? Mas existe uma produção às vezes que é nossa. Aí o paciente vai, opera, volta e começa a ganhar peso. Então, claro, carece de uma avaliação, uma pré-avaliação do endocrinologista, e o cirurgião bariátrico só faz a cirurgia se tiver um laudo de liberação do endocrinologista.
Em quanto tempo, quando a pessoa consegue atingir o peso que quer, né? Quanto tempo o corpo demora para conseguir estabelecer aquele peso, manter aquele peso? Tá. Tem vários estudos que enfatizam bem que se eu tiver, por exemplo, 100 pacientes e a gente começar um tratamento para esses 100, eles emagrecem, né, chegam a uma meta de peso, com o passar do tempo, 80% desses pacientes voltam para o peso que estavam e 20 ficaram lá, mantendo o peso. Então, assim, é uma luta constante. A manutenção do peso ela deve ser constante. Alguns poucos conseguem manter o peso. Essa é a realidade. O corpo não se acostuma. O corpo, na verdade, por uma história genética, e aí eu teria que voltar um pouco desde a criação do homem, onde Deus, quando criou o homem, ele disse assim, você vai caçar, plantar, você vai ter gasto de energia. E quem sobrevivia naquela época de escassez era o homem que guardava. Perfeito. E aí a natureza foi selecionando o homem que guardava na gordurinha um pouquinho. E quem sobrevivia era o homem que guardava. E ele foi perpetuando sua informação, seu gene. E quem sobreviveu hoje? O homem que guardava. Só que o mundo mudou. A gente está sentado, trabalhando sentado, e a comida vem com facilidade. Então a gente luta, a gente vive num ambiente obesogênico, preparado para nos tornar acima do peso. Algumas pessoas são privilegiadas, como você, por exemplo, né? Mas para ganhar peso. Mas a maioria hoje luta para perder peso e manter o peso. Então, assim, não tem quanto tempo. Eu digo, quem tem uma tendência a ganhar peso tem que viver se policiando. Né? Não é uma mudança temporária, é uma mudança para a vida inteira. O que é mais difícil, ganhar peso ou perder peso? Eu digo sempre que a gente tem que avaliar uma doença. Existe sempre uma insatisfação do ser humano com o corpo, né? E às vezes eu vejo, vai no meu consultório, algumas pacientes ou pacientes que têm um peso adequado, mas tem uma perversão da composição corporal, isso é importante. Às vezes a gente tem aquele paciente com anorexia, magra, e acha que está acima do peso e quer perder mais peso. Então, existe também uns distúrbios aí do humor. Essa questão do que é mais difícil, ela é muito subjetiva. Mas eu posso dizer o seguinte, que hoje a gente vive num ambiente que está preparado para nos tornar obeso. Talvez pelo ambiente hoje seja mais difícil. Ganhar peso também depende de uma disciplina, de uma reeducação alimentar, onde você faz um trabalho voltado para a hipertrofia, com uma alimentação com mais carboidrato, proteína, tá? Mas também, se relaxar, perde o peso novamente, né? Mas aí eu digo que o magro ele tem uma vantagem, que é de não adquirir as doenças da obesidade, que vem com a obesidade. Então, hoje, eu digo que são seres privilegiados no mundo de hoje. Duas perguntas que eu acho que devem ser básicas quando o paciente entra no seu consultório é essa da Jaque e a outra mais óbvia, né? Qual é o meu peso ideal? Como saber o peso ideal? Tinha uma ideia de que o peso ideal era medido por IMC, índice de massa corpórea, né? Aí você está no obesidade ou IMC acima de 30, sobrepeso de 25 a 29 ali, 30, né? Certo. E o peso de 20 a 25 seria o IMC ideal. Só que se eu for dar um exemplo, se eu citar um lutador de jiu-jitsu, ou um Vitor Belfort, que a gente coloca na balança, tira IMC, ele vai dar IMC de 32. Obesidade, então o peso está ideal para ele? Não, ele tem uma massa muscular muito elevada. Então o IMC é um método de rastreamento de população, certo. Não é individualizado. E o peso ideal hoje, ele é feito através de algumas metodologias de avaliação da composição corporal. E uma metodologia é o exame de bioimpedância, por exemplo, o exame de densitometria óssea, que ao invés de ser usado para densitometria óssea, usa para composição corporal. Ele é mais fidedigno que a bioimpedância, porém não deve ser reproduzido com frequência, por conta da radiação. Nós fazemos esse exame aqui? É feito em Marabá, mas é pouco utilizado, pouco requerido pelos profissionais,
O mais comum é a bioimpedância, O mais né? comum é bioimpedância, porque é fácil de reproduzir, você pode repetir na outra semana, Certo. o contrário da densitometria. Mas assim, o peso ideal, ele, digamos que ele tem que ser avaliado massa magra, que é massa muscular, e massa de gordura, tá? O IMC, ele é um norteador, então, mas é um método simples de ser utilizado para nortear, mas não quer dizer que seja fidedigno na avaliação. Tem uma medida que é relação cintura-quadril, né? Por exemplo, em mim já acusou sobrepeso, porque a medida é muito subjetiva também, né? Porque a medida é muito parecida. E tem muito isso, né? A pessoa achar, nossa, estou ficando com sobrepeso, e na verdade não é, mas porque a relação, quadril-cintura é muito próxima, né? A relação cintura-quadril, ela é uma outra metodologia utilizada, inclusive para avaliar risco cardíaco, né? A gente também avalia a circunferência abdominal e ele tem medidas que você verifica, dependendo dos cortes, você classifica o paciente, o risco cardíaco do paciente também. É uma metodologia. Como eu falei, o IMC é uma metodologia, avaliar a bioimpedância, a densitometria, a relação cintura-quadril e que, às vezes, para você ter uma noção geral, elas vêm se somando. Perfeito. Então, é uma ferramenta a mais. A relação cintura-quadril é importante para diferir também da obesidade central. Vou colocar, por exemplo, uma mulher, né? Às vezes você tem uma mulher magra, mas ela tem uma barriguinha acentuada. Concentra mais aquela gordura na barriga. E essa gordura ela é mais prejudicial, porque ela tem uma tendência a concentrar mais gordura visceral, fígado, né? E essa gordura visceral é que ela é maléfica, ela é capaz de aumentar a chance de ter colesterol, triglicerídeos altos, doenças metabólicas, hipertensão, diabetes. E quando tem algumas que tem um acúmulo no quadril. Essa gordura do quadril, por exemplo, ela não é tão inflamatória quanto a gordura visceral, quanto a gordura abdominal. Então existe uma distribuição que favorece alguns indivíduos aí nessa questão do excesso de peso. Nós vamos voltar a falar sobre isso também, sobre diabetes, que eu tinha prometido no bloco seguinte. A gente vai para um rápido intervalo aqui na TV Correio SBT e nós voltamos após o intervalo.